Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos é, e respondendo, né, mais uma pergunta que eu acho bem interessante. Eu acho que é uma dúvida de todos, né, que é quem estava com Deus, bendito seja Ele, quando Ele disse: "E façamos o homem à nossa imagem". Bom, gente, primeiro eu gostaria de esclarecer para vocês que o meu canal é um canal com conteúdos judaicos. Então você vai ver algumas coisas contra o cristianismo, não que eu seja, mas não sou a favor do cristianismo ou contra. É porque são pessoas que me fazem perguntas e eu respondo dentro do contexto judaico, ok? Só para esclarecer. E voltando ao ponto. Vamos lá. Na verdade, para nós entendermos é, quem estava com Hashem, bendito seja ele, com Deus, no princípio, nós temos que ir lá no começo de tudo, né? Vale lembrar, eu já expliquei num vídeo que Hashem, desculpa, bendito seja ele, cria toda a criação. Depois que ele cria toda a criação, ele deixa por último o homem. Por quê? Porque ele queria que o homem se parecesse com toda a criação, ou seja, tivesse o DNA de toda a criação, cada partícula, cada elemento e etc, aparência, sol, estrelas, átomos, etc, etc. Então, na verdade, quando a Torá fala Vayomer Elohim nase Adam Betzalemeno Kidemoteno Veireta Videgat Chaya Uveof Hashamayim Uvebechemach Haaretz Uvechal Haremes Uvechal Harames al Haaretz. Ou seja, e ordenou e disse, já que a palavra vaiomer é uma ordem, é uma afirmação que veio algo afirmando, confirmando ou mandando, né? Então fala vaiomer Elohim, ou seja, e disse Deus, ou ordenou Deus, ou falou Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que é interessante é que aí não estava Deus com ninguém, mas Deus com a criação. Ou seja, Deus ordena que a criação, né, crie também o homem para que o homem possa parecer a criação, né? E o conceito e os conceitos de inteligência e sabedoria que esteve por trás da criação. Outra confusão que existe muito grande é que tem gente que associa Provérbios 8, né, que fala da sabedoria, dizendo que Provérbios 8 está falando de Jesus, né, que ali era Jesus, mas não é. Na verdade, está falando da própria sabedoria. Na verdade, Salomão, ele era muito, vamos dizer, inteligente, sábio. Então Salomão, ele observava muito, ele prestava muita atenção nas coisas. E ele começava sempre a meditar. Quando Salomão começou a observar que tudo existia um porquê, um algo, ele começou a acessar um intelecto, uma sabedoria profunda. Para vocês terem ideia, Salomão, segundo alguns, Salomão um dia questionou, falou: será que é verdade que tudo foi criado por um criador? E Salomão começou a observar. Na verdade, Salomão foi um cientista, vamos dizer assim, que a maioria dos cientistas descobrem, né, através da observação. E ele foi observando, e ele observou que não tinha como surgir algo tão complexo como a vida em seu todo, né? Surgir do nada. Tinha que ter um Deus muito, ou senão daqueles deuses que se dizem deuses, que se transformam em humanos, que deuses, sei lá, que pensam e amam como ele viu que não tinha fundamento. Então ele observou que Hashem, além de ter criado, ele criou primeiro, para ele ter criado tudo, ele primeiro criou a sabedoria. E quando fala antes dos montes serem levantados, ali eu estava com ele, antes do princípio eu estava com ele, quer dizer que quando a Torá fala Bereshit Bara, ou seja,
em algum momento, no princípio, criou-se do nada algo, que depois é Elohim, significa que antes da criação foi necessário uma sabedoria, uma inteligência por trás. Porque quando você fala assim, não existe a cadeira, eu vou criar a cadeira. Antes de você criar a cadeira, você tem a sabedoria de observar que a cadeira vai ser um objeto para sentar, descansar, e etc. E você começa a desenvolver o projeto para depois concretizar. Esse desenvolvimento, esse raciocínio que vai fazendo você chegar até a finalização, que no caso é a cadeira, é chamado de sabedoria. Então ali não está falando de anjo, de Jesus, de Messias, alguns. Está falando literalmente da sabedoria. E aonde que eu provo isso para vocês? Até na tradução de vocês. Em Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 51, versículo 15, está escrito o seguinte: Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento, ou seja, com a sua sabedoria. Então, e aonde que eu provo que Deus não teve ajuda nenhuma para criar, apesar de lá está falando lá na Torá, está falando que façamos o homem, né? Em Gênesis 26. Eu provo para vocês que, na verdade, era uma ordem que Deus deu para que toda a criação fornecesse um pouco de si para formar o homem, e que, na verdade, era Deus sozinho. E logo no versículo seguinte, quando fala, vai verá Elohim et Hadam, Betsalem o Betselem, Elohim bara oto zakhar, o Nekevar Baraotam, ou seja, e criou Elohim, Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou macho e fêmea. Agora aqui tem um segredo, gente. Aqui não está falando que Deus teve ajuda. Não está falando assim, e Deus teve ajuda e criou o homem. E criou eles o homem. Ou Deus, os deuses criaram o homem. O pai e o filho criou o homem. Ou eles criaram o homem. Não. E Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por que a Torá fala isso? Porque a Torá quer dizer que todo o universo em conjunto chega quando se por acaso, é impossível, mas se por acaso conseguisse pegar tudo que está no universo, o que é universal, que não tem começo, nem meio, nem fim, cheio de segredos, energias, etc, etc. Se você conseguir pegar tudo, toda a complexidade de cada planeta, cada estrela, cada galáxia, matéria escura, física, química, e de alguma forma o infinito, o espaço e tempo, e você conseguisse uni-los a se tornar um, ali seria mais ou menos a concepção de Deus. Então é isso que a Torá está dizendo. Então, quando a Torá fala que o homem é mais semelhante do Eterno, a Torá está dizendo que nós parecemos Elohim, já que Elohim, ao contrário do que muitos pensam, não é o Deus, o próprio Deus, mas um dos nomes de Deus. Por quê? Porque é uma das primeiras compreensões do que é o Eterno, já que a palavra Elohim também significa poder absoluto, com algumas vezes poderes, outras vezes deuses, mas na verdade significa poder absoluto. Então, depende do contexto, eu já falei isso em outros vídeos. Então, Deus não teve ajuda de ninguém, como está lá em Isaías também, quando ele fala, eu criei a luz, eu criei as trevas, eu criei o bem, eu criei o mal, eu sou o Senhor. E criei o mundo sozinho, né? Então, quer dizer, quando ele fala façamos, é como se você criasse um grupo de robô, e desse grupo de robô, você criasse um grupo de robô para que esse grupo de robô fizesse outro robô. Aí quando termina, você fala assim, olha, agora é o seguinte, você dá uma ordem para os seus robôs. Olha, a partir de agora nós vamos fazer um robô que vai ser parecido com o nosso sistema aqui. Então, você está falando para criação. Então, a Shem estava falando para criação. Não era anjo, não era Jesus, não era Messias, nem judeu, nem Messias cristão. Era com a criação. Porque Deus queria e quis e aconteceu que o homem se parecesse com toda a criação. E é comprovado cientificamente que nós, em nosso DNA, nós temos a partícula do universo.
Shalom, Baruch Hashem, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.